tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Moço, essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá nem conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença. A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos para quem mais precisa. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 e começa agora o Jornal PT Brasil com muita informação e luta popular na sua manhã. Hoje nós vamos tratar dos avanços do governo Lula pela igualdade racial e principais ações no combate ao racismo. A gente vai rever a entrevista com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, Márcio Chagas, que fala sobre os avanços nos primeiros 11 meses do governo Lula em relação à pauta racial no Brasil. O senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, fala sobre as principais ações de combate ao racismo neste primeiro ano do governo do presidente Lula. E o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, fala da conferência eleitoral do PT. E hoje, que é dia da consciência negra, a gente conversou com o secretário nacional de combate ao racismo do PT, o Márcio Chagas. A gente gravou um papo com ele para exibir hoje. E ele fez um balanço dos avanços e desafios da pauta racial no país. Oi, Amanda. Bom dia a você. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que vão nos ouvir também pela TV PT. Hoje é um dia emblemático, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, um dia em que a militância do movimento negro brasileiro inseriu no calendário nacional. E nós temos que, a partir dessa inserção, fazer de tudo para que essa data seja uma data, ao mesmo tempo, celebrativa, uma data de luta. Então, eu, já tentando responder a sua primeira pergunta, eu digo que o que nós estamos vivenciando nesses momentos agora, nesses momentos que eu digo, nesses 11 meses do governo Lula, é a retomada da esperança. E por que retomada da esperança? Nos últimos 6 anos, desde o golpe da presidenta Dilma até o advento do nefasto governo que se encerrou no ano passado, nós tivemos um retrocesso gigantesco em relação às pautas relativas à questão racial no Brasil, né? Seja a política de cotas, seja a política de reconhecimento das desigualdades raciais, seja uma série de políticas que estavam sendo desenvolvidas, né, pelos governos Lula, né, pelos nossos governos, pelos governos democráticos, que foram, na verdade, obstaculizadas, elas foram paralisadas. Então, eu percebo que não somente essas ações as quais você citou, né, da política de cotas dos 30%
em cargos eletivos. Agora, eu tive a oportunidade, na última segunda-feira, estar no Palácio do Planalto, na atualização da lei de cotas para pessoas negras no ingresso nas universidades, né? Uma série de ações que estão ocorrendo no Brasil tenta retomar aquilo que nós tínhamos no governo Lula 1 e 2 e também no primeiro governo da presidenta Dilma, né, de inserir a população negra no cenário nacional. Essa inserção, ela se deve exatamente porque nós, negros e negras, ficamos fora desse espectro, né? Uma vez que o Brasil é um país extremamente racista e todo o desenvolvimento social e econômico do Brasil se deu através da escravização de pessoas negras, né? Essa saída, essa tentativa de saída, ela leva muito tempo. E essa interrupção das políticas públicas nesses últimos períodos fez com que a gente tivesse um retrocesso que agora está sendo retomado pelo presidente Lula. Ele falou também dos desafios do combate ao racismo no Brasil e das lutas que devem ser prioritárias neste mandato do presidente Lula. Olha, Amanda, quando nós redigimos o programa de governo do presidente Lula para a questão racial, nós ressaltamos duas questões que são de fundamental importância, melhor dizendo, para a população negra brasileira, para a população brasileira do mundo todo. Porque quando a gente atende a população negra, a gente está atendendo a toda a população do Brasil. Não há uma seção, uma seccionalidade em relação a isso. Uma das questões que nós trabalhamos foi a vida humana, ou seja, que nós tivéssemos a condição de fazer com que as pessoas negras pudessem viver com dignidade, vida em abundância e com dignidade, para que pudéssemos parar a matança de pessoas negras que ainda hoje, infelizmente, a gente verifica no país. E que essas pessoas pudessem ter as suas vidas dignamente qualificadas. Então, essa era a primeira premissa, ou seja, fazer com que as pessoas negras pudessem viver, que é o direito básico humanitário. Muita gente fala em direitos humanos, para lá e para cá, e nós também, nós negros falamos de direitos humanos. Mas o direito humano fundamental é o direito à vida. E o direito humano fundamental é o direito à vida com dignidade, com perspectivas de você melhorar a sua situação de vida. E aí entra o segundo aspecto, que é a inserção econômica com qualidade. Nós precisamos inserir a população negra no Brasil de maneira qualitativa, de maneira que essa população tenha as condições reais de renda, as condições reais de trabalho digno. Para vocês terem uma ideia, Amanda, eu queria falar com você e com as pessoas que estão nos assistindo nesse momento sobre uma questão muito relevante, levantada agora, que foi... Olha, eu estou limpando aqui o suor porque está um calor danado. Eu estou aqui na minha cidade de Juiz de Fora e aqui está muito quente, então vocês me desculpem, mas eu tenho que limpar o suor aqui do rosto. Mas, voltando, o DIEESE apresentou agora um trabalho, agora em função do dia 20 de novembro, e que eu vou praticamente ler algumas questões aqui que estão colocadas. Pra vocês terem ideia, embora que a população negra representar hoje 56,1% da população em idade de trabalhar, os negros ocupam apenas 33,7% dos cargos de direção e gerência. Ou seja, 1 em cada 48 trabalhadores negros ocupa função de gerência, enquanto entre os não negros a proporção é de 1 para cada 18 trabalhadores. Eu vou repetir. Enquanto os negros, 1 para cada 48 ocupa a função de gerência, entre os não negros, 1 para cada 18. Isso é agora. Isso é um levantamento feito pelo DIEESE nos dias de hoje. A outra questão. Entre os desocupados, 65,1% eram negros. A taxa de desocupação das mulheres negras, para vocês terem ideia,
é de 11,7%, mesmo percentual dos piores índices durante a pandemia da Covid-19. E que, nesse período, a taxa de desocupação dos não-negros, né, está em 6,3% no segundo trimestre agora de 2023. Então, eu estou dizendo que a taxa de desocupação, por exemplo, das mulheres negras era o mesmo percentual na época da pandemia e hoje a taxa de desocupação dos não-negros está em 6,3%. Eu estou falando dados agora do segundo trimestre de 2023. Ainda assim, um dos dados que o DIEESE levanta é que quase metade, 46%, dos negros estavam em trabalhos desprotegidos. Entre os não-negros, essa proporção era de 34%. Repito, trabalhos desprotegidos. Para as pessoas negras, 46%. Para as pessoas não negras, 34%. E ainda, uma em cada 6, 16%, das mulheres negras ocupadas trabalham, ainda hoje, como empregadas domésticas. Ou como empregada doméstica, melhor dizendo. Mais um dado. Os negros ganhavam 39,2% a menos do que os não negros em médias. Em todas as posições da ocupação, o rendimento médio dos negros é menor do que a média da população. Isso quer dizer o seguinte: a discriminação racial, e também isso está colocado pelo DIEESE, acontece primeiramente na maior dificuldade de inserção dos negros e negras no mercado de trabalho. E a taxa de desocupação dos negros é sistematicamente superior à dos demais trabalhadores. Então, eu queria dizer para vocês que quaisquer ações que o governo Lula venha a fazer, que o nosso governo venha a fazer, tem que ter esses dois aspectos. Primeiro, a vida com dignidade, a preservação da vida das pessoas negras. E segundo, a inserção com qualidade no mercado de trabalho. Porque, também dados do DIEESE, embora represente 56,1%, como eu falei anteriormente, da população em idade de trabalhar, os negros e negras correspondem a mais da metade dos desocupados, que é 65,1%. Então, esses dados, por si só, no meu entendimento, eles colocam o grande desafio que está para o nosso governo, que é inserir essa parcela da população dignamente. Nós estamos trabalhando no campo da educação, nós estamos trabalhando no campo da segurança alimentar, nós estamos trabalhando no campo do Bolsa Família para que as pessoas tenham o mínimo para poder se alimentar, mas é necessário que a gente amplifique e muito as nossas políticas. E essas políticas, elas não podem ser apenas do determinado ministério. O governo federal, da mesma maneira que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, entenda isso como prioritário, coloque na sua pauta prioritária, para poder ver, ou daqui a alguns anos, ou no ano que vem, no 20 de novembro de 2024, eu vou estar aqui conversando com vocês sobre essas mesmas questões. Márcio Chagas falou também das ações e atividades realizadas pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo no mês da Consciência Negra. A Secretaria Nacional de Combate ao Racismo, ela tem ramificação nos 20 estados e do Distrito Federal. Essas secretarias estaduais e a Secretaria do Distrito Federal, elas realizam ações voluntárias, ações que, inclusive, ainda bem, não são coordenadas de uma maneira direta. Agora, as principais ações que nós verificamos, nesse período é de legitimar o governo Lula. Nós precisamos de fazer a legitimação do governo Lula. A polarização política que se estabeleceu no Brasil, ela ainda ocorre. E essa polarização política, ela tem, de um lado, aqueles que defendem a soberania, aqueles que defendem a civilidade, e, de outro lado, aqueles que defendem a barbárie. E é necessário que a gente saiba lidar com isso, porque nas redes sociais a gente percebe, a direita, a extrema direita, ela tem um grande potencial, de propagar as suas fake news, de propagar as suas mentiras. E nós precisamos de combater isso. Se nós não estamos combatendo isso diretamente,
nas redes sociais, precisamos combater isso no dia a dia, na conversa com os nossos companheiros. E uma das questões que eu acho que é prioritária, né, para a gente tocar, nós precisamos de preparar o maior número de pessoas negras que possam fazer a disputa eleitoral, a disputa no Executivo Municipal, pessoas que possam fazer a disputa no Legislativo Municipal. Nós, também, da Secretaria Nacional, estamos desenvolvendo algumas ações, juntamente com o Parlamento, com a bancada negra do PT no Parlamento, com a bancada negra do PT em diversas assembleias legislativas, nós estamos fazendo isso. E pedimos o apoio, né, de todos, negros e não negros, porque a saída do Brasil é a eliminação do racismo. O racismo não foi criado pelas pessoas negras. Então, todos e todas têm que estar envolvidos na sua eliminação. É isso. Muito obrigado e que esse dia 20 de novembro seja de reconstrução, de retomada das políticas públicas de promoção da igualdade racial em todo o país. A gente conversa agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Olá, senador, bem-vindo. Olá, Amanda Guerra, satisfação enorme estar aqui no nosso programa Rádio TV PT, falando de um tema que interessa a todo o povo brasileiro, né? Que é o combate a todo tipo de preconceito, enfim, ao racismo, com aquilo que sonhamos, uma sociedade onde todos realmente tenham espaços e direitos iguais. Exatamente, senador. E o novo mandato do presidente Lula retoma essa agenda histórica do PT pela igualdade racial. Eu gostaria que a gente começasse essa conversa falando da importância da revisão e atualização da lei de cotas, que, nas palavras do próprio presidente Lula, mudou a cara, né, do ensino superior no Brasil. Com certeza, o presidente tem toda a razão. São lutas que travamos aqui no Congresso há muitos anos, né? Essa, por exemplo, da lei de cotas, ela surgiu no governo Lula e Dilma, eu fui relator na época e agora, novamente, ela estava no Congresso, né? A Dandara foi a relatora lá na Câmara, eu fui relator aqui no Senado. E tivemos lá um belíssimo evento, com o presidente Lula no dia da sanção. Como disse lá, eu gosto muito também dele, do ministro Silvio, né, de Direitos Humanos. Ele disse a seguinte frase que eu guardei: antes das cotas, nosso governo, Lula e Dilma, as universidades eram um espaço onde prevalecia o apartheid. As universidades públicas, ou mesmo privada, mas aí nem a privada nem vou comentar, mas as públicas, que é o povo que paga, né, estavam lá, 90%, 94% não eram negros. Eram somente 6% de estudantes negros. Hoje, graças a essa política de cotas, mudou a cor, mudou a universidade. Hoje nós temos em torno de 44% de jovens, homens, mulheres. Agora, no caso, com a nova lei, inclusive com a questão dos quilombolas, a pessoa com deficiência, os indígenas, todos contemplados na política de cota. E olhamos mais do que nunca para os mais pobres, né? Onde a renda per capita, porque é toda a família, não pode ultrapassar a um salário mínimo. Isso não quer dizer, quando a renda per capita for 1,5, por exemplo, claro, atende o primeiro quem ganha 1, em seguida atende quem ganha, por exemplo, 1,5, 2 salários mínimos. Todos são contemplados. A gente faz questão de enfatizar sempre que esse projeto, liderado pelo presidente Lula, atende todos os vulneráveis, os mais pobres, que venham de escola pública. Esse é o critério principal. Sejam negros, brancos, quando a gente falou aqui também, os quilombolas, os deficientes, os idosos quilombolas, deficientes,
e todos aqueles que realmente precisam da política de cota, né? Que ela, muito acima daquilo que alguns diziam, que ia diminuir a qualidade de formação daqueles que chegaram a receber o seu diploma já, né? Hoje é comum a gente ver médicos se formando, doutores, arquitetos, engenheiros, advogados, e a qualidade é igual ou até melhor, pelo esforço de cada um. Não falei de pardos, eu estava lembrando. Também os pardos estão contemplados. Senador, eu vou voltar um pouquinho, fazer um resgate aqui, que no Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, que é celebrado em 21 de março, o governo Lula lançou um primeiro pacote de medidas, né, medidas afirmativas, celebrando 2 décadas da promoção de direitos e políticas de igualdade racial no Brasil, porque foi lá em 2013, primeiro mandato do presidente Lula, que foi criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, hoje Ministério da Igualdade Racial. Qual a avaliação que o senhor faz dessa trajetória dos governos do PT na promoção da igualdade racial, na luta contra o racismo? Crescemos muito, né, em todo sentido. Nós criamos o Ministério da Igualdade Racial, que nunca existiu nesse país. Foi no governo Lula, eu estava ainda na Câmara naquele período. Fui até a Câmara ajudar na formulação e na aprovação quando foi encaminhado pelo presidente. E de lá para cá, nós trabalhamos tanto, né, tanto na Câmara como no Senado. Eu me lembro aqui do trabalho da Bené, que continua magnífico, né? Nas políticas afirmativas, e com isso avançamos, não só na política de cota, mas também no reconhecimento de terra dos quilombolas, do reconhecimento da terra dos povos originários, no caso, os povos indígenas também. Avançamos mais no debate permanente de políticas públicas que atendam os mais vulneráveis, no combate à miséria e à fome. Quando nós combatemos a miséria e a fome, muita gente já falou, e eu repito, a fome, a miséria, a pobreza tem cor nesse país, é preta. Então, todas as políticas encaminhadas pelo presidente Lula para os setores mais vulneráveis. Só destaco que não é só para negros, é para negros e brancos também, aqueles que mais precisam. Então, avançamos em diversas áreas, com certeza absoluta, como a última aprovação, que eu entendi fundamental, e a iniciativa foi do governo do presidente Lula, foi a política de homem e mulher na mesma função, o mesmo salário. Isso também veio recentemente. Eu estava num debate aqui no Congresso há décadas e não conseguia aprovar. Veio um projeto do presidente Lula, eu quero reconhecer, melhor até do que aquele que nós estávamos debatendo aqui, e aprovamos, e ele sancionou. Com isso, a mulher negra, que era a maior discriminada, que ganhava em torno de 30% a 40% que ganhava o homem branco, agora passou, então, com essa lei, que a sociedade tem que se apropriar dela, porque a multa ela é forte, viu? Então, aqueles que não querem cumprir, tem que ser denunciado, que vai ser 10 vezes o salário que deveria ser pago, ele vai pagar de multa se ele manter essa diferença entre salário de homem e mulher. E aí, claro, a mulher negra é mais discriminada. Eu repito que o salário dela é bem menor, inclusive, que a mulher branca. Então, as políticas afirmativas, as políticas de parceria, inclusive com a área privada, incentivando eles a terem também percentual de pessoas negras, no caso pretas, homens e mulheres. O movimento feito no serviço público para que 30% das vagas de livre nomeação sejam também de pessoas negros e negras. Aqui mesmo no parlamento a gente avança nesse sentido para que todos adotem essa política apontada pelo presidente e que está tendo um crescimento e que a população negra também participe do orçamento, né? Então, nós temos hoje políticas públicas de incentivo aos quilombolas e aos outros setores da sociedade, porque não dá mais para a gente ver os espaços de poder. Até eu tive numa audiência hoje pela manhã,
lembrando o 10 de dezembro, né, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e o que mais se falou foi da questão racial, né? O que mais se falou foi da importância de políticas públicas para a gente parar de ver. Eu vi uma foto lá do tempo da escravidão, numa fazenda, onde 99% eram negros e estava o senhor dos escravos branco acima. Eu disse, nós temos que mudar essas fotos. É inadmissível com a foto que se viu desde o tempo da escravidão até hoje. Nós, de repente, quando vê os grandes espaços de poder, predomina, e todos nós sabemos disso, né? A diferença não é muito pequena ainda em matéria entre brancos e negros. Mas, graças às políticas afirmativas que surgiu a partir do governo Lula, nós já temos aprovado aqui na Câmara, e o presidente Lula vai sancionar agora, inclusive 20 de novembro, feriado nacional, para que se debata nesse dia, né, Dia da Consciência Negra, Dia dos Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, as políticas afirmativas e o combate a todo tipo de preconceito. Então, muita coisa aprovamos. A política de cota, com certeza, foi um sucesso absoluto por tudo que nós falamos aqui. E o incentivo, né, aos empreendedores negros também, para que eles participem dos programas, das concorrências, e com isso você vai fazendo que os espaços de poder desse país tenham também negros e negras, e não só foto de homens brancos. O governo Lula está ajudando muito nesse sentido. E também fazendo o registro que foi no Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, o segundo pacote lançado com ações afirmativas pelo governo Lula, e também muito bem lembrado, né, a aprovação pelo Congresso como feriado nacional. Eu queria que a gente falasse também, senador, do avanço, né, da luta por igualdade dentro dos espaços de decisão, e a gente teve recentemente a criação da primeira bancada negra da Câmara dos Deputados. Qual é o significado que isso tem? A gente no parlamento tem uma bancada negra. Isso é muito, muito importante. E aí, como eu estou aqui desde a Constituinte, né? A bancada negra na Constituinte, há 35 anos atrás, 36, porque 35 é da promulgação já, nós éramos 4 parlamentares da bancada negra. Eu, a Bené, ambos do PT, o Caó do PDT, já falecido, o Edmilson Valentim do PCdoB. Hoje, a bancada negra aqui no parlamento tem em torno de 122, quase 130 parlamentares. Então, houve um avanço. E foi baseado nessa força da bancada negra que nós aprovamos, repito, projetos importantes que o presidente Lula sancionou, como a injúria racial, né? Antes, a injúria ela dependia, infelizmente, de decisão de juízes que acabam dizendo que todo crime que, embora fosse de racismo, é classificado como injúria, e o camarada pagava com cesta básica ou com alguns plantões de trabalho na rede pública, né? Agora não, a injúria racial, a injúria é considerado crime de racismo, não prescreve e é cadeia. Então não dá mais para dizer, eu só cometi uma injúria que eu disse que ele é negro aquele ou negro a outra coisa. Bom, para não dizer o que eles diziam, agora eles vão ter que responder. Então, a partir do momento que o presidente Lula sancionou essa proposta, eu tive a alegria de ter sido relator, e ela foi aprovada no Senado e na Câmara por 2 vezes, e foi ao presidente, ele já sancionou também. Então, eu diria que nesse período, eu tenho até tomado nota aqui, fizemos muita coisa, né? Mas temos muito por fazer. Cota eu já citei, 20 de novembro já citei, tudo aprovado. Eu consegui aprovar, fui relator aqui no Senado, o Randolph foi o autor, que nós conseguimos aprovar o 20 de novembro, como eu dizia antes. Eu fui relator, o Randolph foi o autor. Mas conseguimos aprovar também o nome dos lanceiros negros, uma luta histórica do Rio Grande do Sul, no livro dos Heróis da Pátria. Foi muito importante. Conseguimos aprovar também
o Dia Nacional de Tradição das Raízes Matriz Africana, Nações de Candomblé, autor, deputado Vicentinho, relator, fui eu aqui no Senado, o presidente Lula sancionou. Conseguimos aprovar a Lei 14.532, que tipifica como crime o racismo da injúria racial. Autora, eu falei, mas não tinha dado o nome dela, e reconheço aqui, foi tia Elon, e eu fui relator aqui no Senado. Coleta de informação relativa à raça no mercado de trabalho. Autor, senador, deputado Vicentinho, e eu relator no Senado. Também já é lei. Lei que reconhece as escolas de samba como manifestação de cultura nacional. Autora, deputada Maria do Rosário. Relator, senador Paulo Paim. É lei. Igualdade salarial de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. Apoio político por mais de 10 anos no PL 130. Ali o autor era o deputado Marçal Filho e eu fui o relator. Mas, felizmente, veio um projeto melhor ainda do que esse, encaminhado pelo presidente Lula, e é lei também. Escrever no livro dos heróis e heroínas da pátria o nome da Margarida Alves. Deputada Maria do Rosário foi autora, eu fui relator, é lei. O presidente Lula sancionou. Cria a Semana de Imigrantes e Refugiados. Autor, Carlos Gomes, eu fui relator, é lei. Escreve o nome de Maria Beatriz do Nascimento no livro dos heróis e heroínas da pátria. Autor, Paulo Paim, relatora, Daniela Ribeiro. Lei de cotas sociais para estudantes de escola pública, que falamos tanto aqui, né? Autora Maria do Rosário, Dandara, relatora na Câmara, eu fui relator no Senado. Ainda continuamos com uma série de projetos que estão em debate aqui no Congresso para fortalecer o combate ao racismo e o preconceito. Criamos o diploma dos lanceiros negros. Temos ainda na Câmara do Senado, na Câmara de Deputados, já aprovado no Senado, olhando para frente já, o projeto da abordagem policial dos agentes públicos e privados. Eu fui o autor, o nosso líder do PT, o Fabiano Contarato foi o relator, o projeto foi aprovado aqui no Senado, conseguimos aprovar por unanimidade, está lá na Câmara dos Deputados. Temos também o auxílio estudantil para alunos de baixa renda, claro, aí, principalmente negros e pardos, e naturalmente indígenas e quilombolas. Aprovamos aqui no Senado, eu fui o autor, relator foi o nosso líder, Rodolfo Rodrigues, que a Dandara incorporou na política de cotas. Então, já é lei. Temos o PL 2021, reconhece o sítio arqueológico Cais do Valongo como patrimônio da história cultural afro-brasileira. Fui o autor aqui no Senado, Carlos Portinho foi o relator, já está na Câmara, a Bené trabalhou muito lá já, está na última comissão e tenho certeza que o presidente Lula vai sancionar de forma muito rápida. PL 2179, marcadores sociais que combatem a subnotificação da pandemia. Fui autor aqui no Senado e o nosso querido ministro Alexandre Padilha foi relator lá na Câmara dos Deputados e esperamos que avance rapidamente agora, já que ele é ministro e foi para a última comissão. E aí vamos, principais ações, se você me permitir ainda, do governo Lula, e foi a tua primeira pergunta, inclusive. Graças às ações do presidente Lula, criação do Ministério da Igualdade Racial, edição do 14 de março como Dia Nacional, Marielle Franco, no combate à violência política de gênero e raça. Decreto para o preenchimento, que eu já argumentei, a importância de repetir, 30% das vagas para as pessoas negras na administração pública. Lei Paulo Gustavo, garante 20% das vagas para as pessoas negras e um mínimo 10% para pessoas indígenas. Construção do Plano Nacional da Juventude Negra, Negra Viva. Retomada do governo brasileiro em ações de diálogos internacionais com a participação do Ministério da Igualdade Racial no 2º Fórum Permanente das Pessoas Afrodescendentes das Nações Unidas. Criação
do 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, organizações da ONU, Plano de Ação Conjunta para eliminar discriminação racial e étnica e promover a igualdade, em parceria, inclusive, com os Estados Unidos. Inclusão dos quilombolas, no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Veja bem, parece uma ação pequena, mas importante. Eu tinha um relatório que tinha em torno de 70 cidades, só vou dar o exemplo do Rio Grande do Sul, onde tinham quilombolas. Depois dessa iniciativa do presidente, coordenada pelo IBGE, são 99 cidades que eu pude, então, mandar uma ajuda da emenda individual de R$500 mil. Agora eu tenho que mandar para mais 19, e é justo. Criação do Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra, combate ao racismo ambiental, retomada do Sistema de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, nos municípios, criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Tudo que eu estou falando agora, nesses últimos minutos, tudo iniciativa do governo Lula e os ministérios correspondentes, né? Direitos Humanos e Igualdade Racial, e a Fundação Palmares também fazendo um belíssimo trabalho. Lançamento do projeto de sinalização e reconhecimento de lugares de memória nos africanos escravizados, como o caso do Valongo. Elaboração de medidas raciais. Fundação Palmares, me lembro que o responsável, irresponsável, eu diria, pela Fundação Palmares do governo anterior, retirou o nome daqueles homens e mulheres negros e negras que se destacaram na política nacional contra o racismo. Eu, a Benedita, Martim da Vila e tantos outros tinham sido riscados do mapa. O governo retomou e todos estão lá mostrando o trabalho que fizeram e mostrando o trabalho que sempre fizeram e fazem, né, no combate a todo tipo de preconceito e racismo. Para terminar, elaboração de pacote de medidas raciais, Programa Nacional de Ação Afirmativa, para formular, promover, articular, monitorar políticas voltadas para as mulheres e pessoas negras, quilombolas, indígenas, ciganas e com deficiência. Investimento inicial de 9 milhões. Grupo de Trabalho Interministerial de Comunicação Antirracista, Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola. Tombamento constitucional de quilombos, importantíssimo. Primeira Infância Antirracista, tema de memorando que oficializa a intenção do MIR e da Unicef trabalharem juntos para combater racismo e atenuar seus impactos na infância de crianças negras, quilombolas e indígenas. Sei até que falei demais, mas tinha tanta coisa aqui que fizemos nesse primeiro ano do governo Lula, aqui no Parlamento, com apoio dos ministros e, naturalmente, iniciativa dos ministérios que tratam da área. Eu digo sempre, fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer. Maravilha, senador. Obrigada aí por trazer todos os temas aqui para a gente enumerar e ter conhecimento do que foi feito nesse primeiro ano também. Eu agradeço mais uma vez sua participação, colaboração aqui com a gente da Rede Povo e desejo um ótimo fim de ano e um excelente 2024. Igualmente para você, Amanda Guerra, e todos os funcionários, atuantes, colaboradores da nossa rádio e TV PT. Que Deus ilumine a todos. A gente conversa agora com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Boa tarde, ministro, bem-vindo. Boa tarde, prazer imenso poder estar aqui. Nossa conferência é um sucesso, mostrando a força, a pujança do PT, que se prepara aí com força total para 24. E se prepara em vários aspectos. A sua mesa foi da importância da comunicação, né, como uma ferramenta estratégica para disputar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi tratado na mesa e como isso pode ajudar os nossos pré-candidatos e pré-candidatas nos municípios. Olha, a comunicação, ela adquiriu no último período uma importância maior do que ela já tinha, né?
com o advento das novas tecnologias, das redes sociais, hoje todo mundo é um comunicador. Isso é muito importante, essa capacidade de produção de conteúdo horizontal. Qual é o trabalho do governo? O trabalho do governo é fornecer, né, o insumo, os dados, permitir que as pessoas saibam aquilo que o governo está fazendo. E nós temos várias ferramentas para isso. Essa conferência é importante para que as pessoas conheçam essas ferramentas e saibam como elas podem utilizá-la. Em cada cidade, em cada estado, fazendo uma prestação de contas, garantindo transparência e bom uso do dinheiro público. Só de fazer isso, a gente já faz uma grande diferença. E acho que a militância entendeu bem o nosso recado, a nossa mensagem, e nós vamos sair dessa conferência mais fortes e mais organizados. As expectativas para as eleições municipais do ano que vem, especialmente no Rio Grande do Sul. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que a gente pode esperar aí em relação ao aumento, né, das cadeiras dos partidos. Olha, eu sou suspeito para falar sobre o Rio Grande do Sul, porque até o final do ano eu fui o presidente do partido no estado, né? E o Rio Grande do Sul é um estado que nós temos um número bastante significativo de prefeituras, vice-prefeituras, centenas de vereadores e vereadoras. Nós somos proporcionalmente no país o estado que tem mais representação. Isso é muito fruto do trabalho de organização partidária, da maneira como o partido faz formação, se organiza, tem uma política de comunicação. E a minha expectativa é muito positiva. Eu acho que a gente vai crescer muito em todo o Brasil. Vamos ampliar muito nossas bancadas de vereadores e vereadoras, vamos eleger muitos prefeitos e prefeitas. Como diz o presidente Lula, 23 é o ano do plantio, 24 é o ano da colheita. Maravilha, ministro. Só para finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os maiores desafios da comunicação nos municípios, né? Para levar para os municípios essa marca dos governos do PT e o que o presidente Lula tem feito de reconstrução das políticas públicas no país. Acho que a questão mais importante é a gente entender o Brasil, né? 50% da população brasileira mora no interior. Nós temos uma enorme, né, quantidade de municípios, são municípios de menos de 5 mil habitantes. Você não pode imaginar que uma comunicação para esse município é a mesma comunicação que você faz para São Paulo, para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte. Nós temos 27 estados com diferentes culturas, com diferentes sotaques, com forma de comunicar. E o governo precisa pensar nessa totalidade. Precisa pensar desde o jovem que está no TikTok, até aquele senhor que mora lá no interior e que todos os dias às 6 da manhã ele está com o radinho dele ligado e que o rádio é a forma dele se informar, né? Então, a gente pensa o Brasil enquanto um todo, para fazer com que essa mensagem possa chegar. E isso é muito importante que o PT se aproprie, né? E a partir dessa apropriação, a gente tem muito mais condição de pensar uma estratégia para fazer com que, de fato, o nosso objetivo seja alcançado, que é a comunicação chegar lá na ponta. Obrigada, ministro, pela participação com a gente. Eu que agradeço. Eu que agradeço e muito obrigado.